Tem fundo imobiliário novo na área, a gente vai discutir aqui nesse vídeo sobre o Core 11, que é um fundo que lançou agora em janeiro de 2024 e será esse ano, um ano onde surgirão muitos fundos imobiliários novos para a gente poder estudar. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E o Core 11 fez uma captação de 962 milhões de reais na sua primeira emissão, no seu start inicial, para poder ali comprar vários imóveis para a gente começar a investir e receber dividendos. Vamos entender o que acontece com esse Core 11, mas a gente precisa entender o mercado de fundos imobiliários. A gente analisa o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, onde se reúnem todos os fundos mais negociados da Bolsa de Valores. A gente observa que tem, desde lá do seu início, um acréscimo de 119% na sua rentabilidade, batendo um topo máximo histórico de 3.327 pontos. Esse crescimento tem fomentado a construção de novos fundos imobiliários, porque a gente já ultrapassa mais de 500 fundos listados na Bolsa de Valores para a gente poder analisar. Bastante fundo, muita informação para a gente poder absorver, ainda mais quem é investidor iniciante. Os fundos crescem muito porque o número de investidor, ainda mais nos últimos anos, para fundos imobiliários cresceu expressivamente, batendo em mais de 2 milhões no ano de 2023, e esse mercado tende a crescer bastante. Porque quem investe em fundo imobiliário espera o quê? Criar uma renda passiva mensal previsível para receber os dividendos. É como se você comprasse, por exemplo, um apartamento, fosse alugar ele para receber as rendas. Então, investir em fundos imobiliários é um jeito mais barato, você tem mais acesso para poder começar a receber os dividendos. Porque você pode comprar em cotas de R$10, de R$50, de R$100 e receber os dividendos proporcionais ao valor dessas cotas, do que você ter que juntar anos e anos da sua vida e comprar um apartamento de 300, 400, 500 mil reais. E mesmo assim, a rentabilidade, quando se compara fundos imobiliários e o seu próprio imóvel, chega quase que dobrar. A gente percebe que a alocação imobiliária, de forma geral, dá um retorno de 0,4% contra alguns fundos imobiliários que têm desempenhado até 1% ao mês de rentabilidade. Então, isso torna o mercado muito mais atrativo. Mas para a gente entender que o Core 11, que é da gestora da Kinea, que é uma gestora expressivamente grande na Bolsa de Valores, a ideia desse fundo é gerar renda de aluguel através da locação de um portfólio de edifícios corporativos. Então, ele é um fundo de tijolo, investe em imóveis reais de lajes corporativas. Lajes corporativas, ele compra andares dos prédios de escritórios ou o prédio em si. Então, depende do patrimônio do fundo e da disponibilidade desse imóvel. Ele tem 9 milhões de cotas, porque fez uma captação de 961 milhões de reais para começar agora em janeiro. Já começou contando com 14.700 cotistas, muito acima de muitos fundos imobiliários que a gente observa aí que tem 6, 8 mil, 5 mil cotistas. Esse fundo já começou com quase 15 mil investidores. Dentro dele, ele é de cota base 10, né? Então ele negocia na faixa de R$100, e o yield esperado é de 15%. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? De 15% ao ano aí, o que tornou isso muito atrativo. E a gente vai entender até mesmo por que ele está sendo negociado um pouquinho mais caro do que deveria. Olha essa atratividade já, um fundo novo já listando 15% de yield, né? Tem um detalhe que é uma vacância financeira de 6,26% e uma vacância física de 7,39%. Então, de todo o patrimônio do fundo, 7% está desalugado, né, os imóveis, e 6,2% estão sem pagar os aluguéis, tá? É uma vacância financeira, uma vacância física baixa para o momento atual que a gente está de lajes corporativas. Então, o fundo ele iniciou lá a sua primeira emissão em dezembro de 2023 e no final do mês ele já comprou ali os 4 imóveis. No dia 27 de dezembro de 2023 ele comprou 4 imóveis novos, não todos, não em sua totalidade, mas alguns totais e outros parcialmente. Vou destacar aqui cada um deles para a gente entender. Sendo desses 4 imóveis, 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Para quem investiu já, né, desses 14 mil investidores, como o fundo vai demorar um pouquinho a distribuir um rendimento plausível de acordo com os 4 imóveis, ele recebeu o dividendo só
da administração financeira dessa captação que ele fez. Então, o primeiro dividendo foi um pouquinho mais baixo, em torno de 69 centavos por cota, mas o fundo promete entregar R$ 1,25 por cota quando você investe. Então, se você comprar uma cota, em tese você vai receber R$ 1,25. Por isso que deu aquela rentabilidade mais interessante, né? Então, mas a ideia desses 15% que você precisa ficar atento, eu não encontrei no relatório gerencial, mas eu fui lá no prospecto da tese de investimento para fazer a primeira emissão, foi árduo achar isso aqui, viu, pessoal? Então, olha só, com base nas premissas e considerações acima elencadas, espera-se que o fundo entregue, em um período de 2 anos, um retorno de 15% a 16%. A partir do terceiro ano, ele vai estabilizar o retorno para 8% e 9%. Então, esses 2 primeiros anos, ele vai entregar mais dividendo, entre 15% e 16%, mas a partir do terceiro ano, ele diminui isso entre 8% e 9%. Lembrando que isso é um rendimento isento de imposto de renda, e para lajes corporativas, um retorno entre 8%, 9% e 10% já é o base do mercado, é esperado. 15% é um valor acima do mercado, tem seus riscos. Por isso que ele está fazendo essa jogada, por isso que muitos investidores se interessaram, e esse fundo tem desempenhado bem logo desde o início. Então a gestora é a Quineia, ele cobra uma taxa de administração de 1,2% ao ano, porém não tem taxa de performance neste fundo, o que faz o investimento ficar um pouquinho mais barato para a gente, tá? O interessante é que, apesar dele ter apenas um imóvel no Rio de Janeiro, as receitas desse imóvel compreendem a 61% do patrimônio líquido das receitas que o fundo recebe. O restante dos 3 imóveis compreende a 38,85%, porque o prédio do Rio de Janeiro é bem maior, ele está na totalidade ali do fundo imobiliário Core 11. Ele tem os seus contratos 63% atrelado ao IGPM, 34% atrelado ao IPCA. Tem um pouquinho do INPC, mas há menos de 2% aí na sua carteira de investimento. E o fundo possui mais de 50 inquilinos divididos nesses 4 prédios. E ele divide, além desses inquilinos, os setores que estão sendo alugados para esses inquilinos. Então a gente tem 40% em setores de serviço, depois 14% para financeiros, de comércio 2%, de engenharia 3%, para grandes indústrias 24%, telecomunicação 1%, 13% em tecnologia e outros serviços diversos compreendem a 3% das suas locações. É um dado interessante porque ele está diversificando o setor locado de empresas diferentes nos imóveis diferentes. Então ele diminui um pouquinho o risco de inadimplência ou de vacância financeira e física por conta de diversificar também o setor com que ele está procurando esses novos inquilinos. Entendeu como que funciona? Então, para a gente passar aqui rapidinho para você conhecer aqui os 4 imóveis, é o seguinte: a gente tem o Centro Empresarial Botafogo, onde o fundo tem 100% de participação. Ele tem um valor de mercado muito maior sobre o patrimônio do fundo imobiliário. Ele vale 621 milhões e 500 mil reais ali o prédio inteiro. Então, o fundo comprou o prédio na sua totalidade. As vantagens desse prédio é que ele é um edifício AAA de classificação, tem uma região privilegiada ali no Rio de Janeiro, né? Também conta com o heliporto, isso facilita para a gente ir lá visitar o fundo, não é mesmo? E ele conta ali com um local estratégico, um ponto mais valorizado do Rio de Janeiro, então acaba chamando mais a atenção dos inquilinos, e até para poder gerar valor agregado no fundo. A gente tem o Alameda Santos também, que possui ali um valor de 110 milhões e tem uma vacância financeira já de 18%. O imóvel do Rio de Janeiro, o Centro Empresarial Botafogo, tem uma vacância de 3,95%. Já o Alameda Santos conta com uma vacância maior, de quase 20% aí, e também o fundo tem 100% de participação nesse imóvel. Lembrando que é um imóvel grande, ele é localizado ali na Avenida Paulista, então centro de São Paulo, coração de São Paulo, muito visado pelos empresários, pela economia de forma geral, né? Conta também com uma fachada renovada, é um prédio bacana, é um prédio que é bem valorizado, bem conceituado, então conta também pontos estratégicos para transporte público, tudo isso vai valorizando o imóvel. Por isso que eu estou dizendo essas particularidades, porque quanto mais pontos atrativos tem em volta desse imóvel, mais valorizado ele fica e tende a se valorizar também no futuro, valorizando os cotistas que investiram, certo? A gente tem Morumbi Office Tower, que está com uma vacância
financeira de 7,89%, ele vale 206 milhões e ele conta com 82% de participação do Core 11 nesse prédio. Então, ele não tem a totalidade ali. O prédio tem 82%, que já é um percentual bastante grande também, né? Ele foi um dos primeiros prédios ali que definiram o sucesso comercial na região da Avenida Berrini, né? No polo de escritórios de São Paulo, então fica num ponto atrativo. Ele é um prédio bem conceituado, renomado, bem valorizado, situado ali ao lado do Morumbi Shopping também, aumentando ainda mais a atratividade dos clientes, dos possíveis locatários para poder procurar para alugar essas lajes corporativas. Então isso traz maior atratividade para o fundo. E para finalizar, a gente tem o Corporate Plaza, onde a gente tem uma vacância financeira de 5,6%, que ele vale 800 milhões. Uma coisa interessante também, que é um detalhe, é que todos os contratos são contratos de forma típica. Os contratos típicos, eles podem ser rescindidos com uma menor multa do que os contratos atípicos. O contrato atípico, ele pode ser rescindido, porém, o inquilino tem que pagar o restante de todas as parcelas até o fim do contrato. O contrato típico não funciona desse jeito, tá? O contrato atípico funciona mais para galpão, para varejo e tal. Para esses lajes corporativos, eu tenho visto muito só apenas mesmo no contrato típico. Isso facilita um pouco a questão de aumento da vacância, tá bom? É o seguinte, estou te lembrando aqui para você compartilhar esse vídeo com quem está começando a investir, com quem investe em fundos imobiliários. Joga lá no grupo dos seus amigos, da família, para me ajudar a divulgar o meu canal, mais gente assistir o vídeo, se tornar inscrito e a gente poder crescer mais aqui no nosso conteúdo, tá bom? Como o fundo ainda não recebeu aluguéis de todos os imóveis que ele comprou, o dividendo daqueles 69 centavos foi referente às receitas financeiras da captação daquele dinheiro. Então, captou-se os 960 milhões, fez a compra dos prédios e também o restante ali onde foi rentabilizado na renda fixa ou na reserva, sobrou ali para distribuição dos cotistas de 69 centavos. Lembrando que esse é um dividendo inicial, o próximo tende a ser bem maior ali, em torno de 1,25, tá? Conforme eu já disse. E com todas essas características, o fundo tem performado positivamente. Ele é um fundo de base 100, mas está sendo negociado a R$ 109,47 na data que eu tirei. Isso, tendo um crescimento de janeiro até hoje, a data presente aqui, né? Ou seja, quase 30 dias de análise, o fundo cresceu em torno de 6%. Por quê? Porque é um fundo de uma boa gestora, é um fundo que vai distribuir um dividendo muito atrativo e é um fundo que aparentemente não tem nenhum tipo de alavancagem por enquanto e é um fundo promissor, apesar das suas questões das vacâncias físicas e financeiras. Todo o setor de laje corporativa está comprometido com um pouco de vacância física e financeira, exceto um fundo ali ou outro, tá? Só para você entender direitinho. Você quer ser cotista desse fundo e começar a receber os seus dividendos provenientes das pequenas partes que você possui desses imóveis, você vai pagar R$ 109,47 na data que eu estou gravando esse vídeo, para ele te devolver um dividendo no mês que vem de R$ 1,25, que dá um yield de 1,14 mensal, totalizando entre 15% e 16% ao mês. Entendeu como que funciona quando você vai comprar uma cota de um fundo imobiliário de tijolo do segmento de lajes corporativas? Você está comprando um fundo que possui prédios e esses prédios são locados para escritórios. Os escritórios pagam o aluguel para o fundo distribui com os cotistas. Quanto mais cotas você tem, mais dividendos você tende a receber com o passar do tempo, tá bom? Mas se você quiser saber mais sobre isso, você pode ir lá no Instagram do O Investidor Classe Média. Lá a gente bate um papo mais despretensioso, tem caixinha de perguntas todos os dias. A gente discute ali sobre o nosso dia a dia dos investimentos e as novidades, alguma notícia ou outra. Acho que você vai gostar bastante, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você ficou feliz, motivado a investir assistindo aqui eu falar, deixa o like para mim no vídeo, é muito importante. Preciso muito que você se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque toda vez que eu faço vídeo e mando, você vai receber a notificação e vai ficar por dentro das novidades aqui do mercado financeiro, tá? Comenta aqui para mim, o que você achou do Core 11? Você investiria com base nas minhas informações? E eu te vejo no próximo vídeo.